Agora nós teremos o imenso prazer de ter a professora doutora Mitz Reichenbach-Dansk com o tema Inovação e Criatividade na Enfermagem do Paraná. A doutora Mitz é professora associada do Departamento de Enfermagem, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, líder do Grupo de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Saúde, o TIS, vice-coordenadora do Programa de Mestrado Profissional Prática do Cuidado em Saúde na Universidade Federal do Paraná e editora associada da Revista Brasileira de Enfermagem, REBEM. Chamamos agora a doutora Mitz para fazer sua apresentação. Sejam bem-vindos à Semana Brasileira de Enfermagem do Corém Paraná. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite do Corém e da professora doutora Verônica Maza, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Corém, pelo convite, e dizer a todos vocês que estão nos assistindo, vão assistir, de que é um momento de muita satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que há pouco nós começamos a falar na enfermagem. E por isso eu parabenizo, então, a comissão que fez a escolha dos temas, que é falar sobre inovação e criatividade em enfermagem no Paraná. Bem, a professora Verônica já fez um pouco da minha apresentação, mas eu queria destacar que sou professora e pesquisadora nessa área de tecnologia e inovação em saúde e enfermagem. E tenho experiência no desenvolvimento de produtos, então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência e trazer de que é possível, que é fácil. Eu quero te motivar a você estar em breve pensando, fazendo invenção e também registrando para que se transforme em inovação. A enfermagem precisa assumir esse papel, precisa assumir essa atividade. Então vamos lá. O que é inovação para você? Pensem lá um pouquinho. Eu sei que muitos vão dizer assim, é criar uma coisa totalmente nova, que não existe. Está ligado talvez com coisa do espaço. Sim, é e não é. Então, o que é inovação? Para o Ministério de Ciência e Tecnologia, a inovação é a concepção de novo produto. Então, se você pensou que é realmente alguma coisa que não existe, você está certo. Mas não é só isso, é novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo. Ou seja, não precisa ser totalmente novo. Se você agrega uma nova funcionalidade, algum produto técnico ou tecnológico que você está desenvolvendo ou vai desenvolver, você está inovando. Então, para não ficarmos dúvida, eu trouxe também mais algumas outras definições. Esse decreto 5.798, que é da Presidência da República, da Casa Civil, que regulamenta o incentivo à pesquisa tecnológica e ao desenvolvimento de inovação e tecnologia, ele traz também a definição e diz que inovação implica em melhoras incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. Talvez seja por isso que a enfermagem não fale muito de inovação, porque quando pensamos em inovação, nós temos que pensar também no mercado, na sociedade, onde nós estamos inseridos, e que serviço, e que produto, e que processo que ele pode, então, inovar para impactar nesse mercado. É isso que é inovação. Para a CAPES, a inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos,
ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço e processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Então, agora nós conseguimos ampliar, né, essa definição e entender que para os órgãos governamentais, para o nosso Brasil, né, ele é também uma novidade, ele é também novos produtos, ele é inovação, é também novas funções a um produto, serviço ou processo que já esteja funcionando. Mas o mais importante, ele tem que ter um efetivo ganho de qualidade e desempenho, ou seja, ele tem que estar funcionando. Ele não pode ficar só no nível das ideias. Ele tem que ser prático, ele tem que ser inserido, ele tem que estar para atender à sociedade, à comunidade, ao mercado. Então, isso é inovação. Não sei se te ajudei, né? No começo eu perguntei o que era inovação, então não sei se eu te ajudei agora, mas eu trouxe também uma definição de inovação de colegas que trabalham, né, na questão de economia, na administração, porque esse é um tema que nós importamos, né, o que a gente chama, nós utilizamos um conhecimento de outras áreas e incorporamos aqui na nossa enfermagem. Então, eu gosto muito dessa definição, e lá ele diz assim, o conceito de inovação não está só a construção do que é novo, inédito, é mais do que a ideia. Olha lá. É a ideia aplicada e executada. Então, nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente falando que é inovação e não é. Inovação não é aquilo que você acha que é novo, mas ficou guardado na gaveta. Inovação não é um protótipo ou um protocolo que você fez, mas que só serviu para o teu estudo ou para o teu grupo pequeno. Ele tem que estar aplicado e ele tem que ser executado na comunidade, na sociedade e no mercado. Então, inovar é encontrar uma nova forma de resolver o problema. E aqui explica muito por que os nossos programas de pós-graduação com os enfermeiros, enfermeiros, você que está aí, ó, você mesmo, você deve ter problemas na sua prática, né, e que você não sabe como resolver o problema. Por isso que ir a um programa de pós-graduação e desenvolver, então, um produto com inovação, um produto tecnológico com inovação, vai fazer a diferença, porque esse é o nosso objetivo, né? Ele tem que gerar benefício para muitas pessoas. Isso também é uma definição de inovação. Eu não posso dizer que a inovação é uma coisa que só aquela pessoa utiliza. De manhã, né, como a professora Verônica falou, vários apresentaram aqui produtos, né, de suas dissertações e teses, e eles tiveram que dizer por que era inovação. E muitos deles falaram, não, vai impactar a família, não, vai impactar toda a comunidade de enfermeiros, não. Então, é isso mesmo, né? Para ser inovador, ele tem que beneficiar muitas pessoas, não um grupo pequeno, seleto, fechado. Isso não é inovação, isso é um produto para uso próprio. E que traga algum tipo de valor a quem inova. O valor aqui não quer dizer financeiro, não quer dizer... mas é ganho. Ou seja, você transformou aquilo em alguma coisa que vai melhorar, que vai incrementar aquilo que você antigamente fazia. Durante essa apresentação eu vou trazer vários exemplos e vocês vão concordar comigo, né, que muitas vezes a gente imagina que inovação é uma coisa muito complexa e nós temos usado no dia a dia, lá na nossa prática, né, inovações que foram feitas, inclusive, pelo técnico e auxiliar de enfermagem e que a indústria pegou a ideia, patenteou, está vendendo e ganhando dinheiro. E aquele técnico e aquele auxiliar que desenvolveram, baseados na experiência prática e do jeito que eles viram que poderia melhorar o atendimento ao paciente, não fizeram registro, hoje são totalmente desconhecidos. Motivei você? Então, venha desenvolver produtos tecnológicos, inovação, mas com registro, e eu vou mostrar os de registro que nós temos. Para a CAPES, existem critérios de avaliação, e ela também fez, inclusive no seu hall de
avaliação, né? Todo programa, quando tem lá o seu resultado da dissertação e da tese, principalmente os profissionais, mestrados e doutorados, eles têm que gerar um produto, né? E para eu colocar que esse produto é uma inovação, ele tem que preencher esses critérios que a própria CAPES coloca no formulário de avaliação. Então, vejam lá. É um ato de inovar, modificar algo já existente ou criar algo novo. Nós já vimos isso. Todas as definições que eu trouxe até agora falavam isso. Só que tem tipos de intensidade de inovação, né? Quando se usa o conhecimento para a criação. Então, eu tenho lá, ó, alto teor inovativo. Então, é aquela primeira imagem que a gente tem de inovação. É desenvolvimento com base em alguma coisa inédita, que não existia. É disruptivo, é totalmente novo. Ou ele pode ter um médio teor inovativo, quando eu combino conhecimentos pré-estabelecidos. Então, eu melhoro um processo, eu melhoro, né, o que já existe, incorporando outros conhecimentos. E baixo teor inovativo é quando eu faço uma adaptação de um conhecimento já existente. E aqui eu acho bem importante falar, né, que tem muita gente que fala, isso aqui é um produto tecnológico. Não. Só vai ser um produto tecnológico, né, se ele tiver inovação. E não é a inovação do que eu acho que é uma inovação. É uma inovação que preenche os critérios para a definição de ser inovação. E a criatividade? O que tem a ver com a inovação? Vamos lá. Pus a criatividade no branco, inovação no preto ou vice-versa? Bem, tem tudo a ver. Não se consegue inovar se eu não tiver uma qualidade que se chama criatividade. E nós, enfermeiros, técnicos, auxiliares, a equipe de enfermagem, ela é muito criativa. Nós temos essa qualidade porque, como nós nos prestamos a servir ao outro, como nós estamos 24 horas com o outro, nós observamos e vemos realmente aquilo que é necessário. Então, a nossa criatividade, ela é presente. E eu gosto muito dessa frase de Albert Einstein, quando ele diz assim, que criatividade é a inteligência se divertindo. É mesmo. A inteligência, normalmente, ela é regrada, ela tem um objetivo. A criatividade, não. Você sonha, você diz, e se eu fizer isso? E se, né? E ela serve como base para muitas inovações. E eu vou dar exemplo aqui para vocês. Então, a criatividade, ela depende de uma ideia, ela depende de uma inteligência, da imaginação, de você pensar que pode ser feito de forma diferente, de um conhecimento, de uma inspiração. Então, a criatividade e inovação, elas estão muito próximas. Eu poderia até afirmar que é difícil fazer uma inovação sem criatividade. Muito bem. Vamos então falar das enfermeiras. Agora já estamos com a definição de inovação mais clara. Quando eu falar inovação, vocês vão saber de que tipo de definição que eu estou falando. As enfermeiras, acreditem ou não, produzem invenções e inovações há mais de 120 anos. E isso documentado, né? Elas começaram a fazer invenções para a segurança e para o conforto do paciente, né? Para melhorar a qualidade da assistência a esse paciente. E no começo, elas utilizavam utensílios domésticos para facilitar o processo do cuidado. Vocês vão ver algumas fotos que eu trouxe, né, logo em seguida, aonde elas usavam utensílios do dia a dia, né? E como eu falei, muitas vezes esses utensílios foram então desenvolvidos na indústria e na empresa para utilizar aquela invenção, aquela ideia que as enfermeiras tiveram. No século XX, né, nos anos 1900, as enfermeiras inventoras foram reconhecidas como hackers do hospital e aplaudidos por sua inventividade na revista The Nurse, de 1915. E por anos, muitos anos, suas inovações no atendimento ao paciente não foram reconhecidas. Será que mudou? Será que a gente não está fazendo alguma coisa inovadora lá no nosso cuidado e
a gente está fazendo só para cuidar e não está vendo que isso pode beneficiar todo mundo e fazer esse registro e patentear essa ideia? Vamos pensar nisso. Em 1900 e 1947, essas inovações foram descritas em artigos publicados no American Journal of Nursing. É um jornal muito conhecido, existe até hoje, ele é de grande impacto, né? E a categoria da publicação, né? Quando vocês abrem uma revista, existem categorias, artigo inédito, revisão, depende da revista. Mas, na época, a categoria era improvisando. Olha que interessante, né? E eu trouxe algumas das inovações que eles chamavam de improvisos na época, né? Olha como eles usavam coisas do dia a dia. Elas aqueciam espigas de milho para manter o leito do paciente aquecido. Principalmente Europa, Estados Unidos, que o inverno é super rigoroso, nós sabemos que temos que manter a temperatura do paciente em várias situações, elas sofriam com isso, que o paciente descompensava. Então, elas desenvolveram, elas improvisaram. O que elas tinham? Elas não tinham nenhuma resistência, nenhum engenheiro elétrico, nenhuma eletricidade disponível sobrando para fazer. Então, elas usaram as espigas. E foi o começo, é isso aí. Utilizavam também um papel para simular o papagaio, né? Quem é da enfermagem, todos aqui somos, talvez tenha alguém diferente de outra área assistindo, né? Mas o papagaio é um coletor de urina quando a pessoa não pode sair da cama. E ele é utilizado até hoje, né? Para que os homens que não conseguem sair da cama possam urinar. Hoje, eles não são mais de papel, né? Eles são de inox, eles são de plástico, eles são de várias outros produtos, né? São fabricados de outras coisas. Mas isso começou lá nos anos 1900 e 1947, com enfermeiras que improvisavam. E elas improvisavam de novo, porque na prática do cuidar, elas viam que tinham algumas coisas que precisavam ser melhoradas. Por isso, meu amigo, você... técnico, auxiliar, enfermeiro, aí de Maringá, de Londrina, enfim, Cascavel, quem está perto e quem está longe, não tem aquela coisa que você faz e que você diz, não, isso aqui tinha que mudar, tinha que melhorar. Pense nisso. Você pode estar criando uma inovação. Outro artigo que eu trouxe aqui, que foi um dos que elas publicaram, inclusive com esquemas, né, mostrando que equipamentos, improvisando equipamentos, né? Foi publicado, a editora é a Edith Marsh, também do American Journal of Nursing, em 1944, e, com certeza, alguém viu isso, viu que poderia até melhorar, desenvolveu, né? E nós estamos utilizando até hoje, como foi o caso do papagaio, que é utilizado até hoje, desde 1900, foi criado lá nos anos 1900. Olhem a fotinho ali. Eu fiz questão de trazer essa foto, pode ser que ela esteja até um pouco desfocada, mas ela é real, né? Olha lá. Eles criaram a posição de Fowler, se você notar, ela fez um anteparo com madeira ali atrás. Essa posição de Fowler não existia. As enfermeiras ficavam deitadas, com a barriga, né, os pacientes ficavam deitados. E nós sabemos que existem muitas patologias, e na época teve muita tuberculose, onde a posição de Fowler e semi-Fowler é importantíssimo. Elas desenvolveram. As barracas de inalação foram desenvolvidas naquela época, né? O próprio berço, a incubadora separada para o nenê fechado, que não fique em contato direto com o ar ambiente. Então, equipamentos improvisados do cuidado domiciliar do doente, já naquela época. Até hoje utilizamos o quê? Posição de Fowler. O que eles fizeram? Hoje as camas, né, são todas elétricas e elas levantam o encosto até a posição, mas começou aí, ó. Né? E várias coisas que nós utilizamos até hoje. E aqui eu trouxe, então, a foto, né, desse livro que foi publicado, onde diz equipamentos improvisados ao cuidado do doente, né, por Laila Olson, e foi publicado, e tem muita coisa, gente. Se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma olhada, porque tem coisas que, lógico, nós não usamos mais, mas tem muita coisa que a gente ainda usa até hoje, que começou lá naquela época.
Muito bem. E de lá para cá? Muito recentemente, foi agora, nos anos 90, né, que essas invenções ganharam, então, valorização e cientificidade. Existe um estudo por trás do porquê que nós temos que colocar o Fowler ou semi-Fowler para doenças pulmonares, né? Um exemplo agora da questão do Covid, né? O Prona. Por que é tão importante o Prona? Tem todo um estudo e uma justificativa para isso. Então, com a incrementação da prática baseada em evidências e com a criação dos programas de mestrado e doutorados profissionais no Brasil, houve finalmente a cientificidade, o registro e a visibilidade para a sociedade dessas invenções que se transformam em inovações e que são as enfermeiras que têm feito. Mas uma invenção, para ela se tornar inovação, ela tem que ser protegida, que foi o que eu falei para vocês. Se a gente não faz o registro disso tudo, alguém vai ver e vai dizer, nossa, isso é bom, vou produzir, vou vender e vou ganhar dinheiro. Então, existem proteções para as invenções, que é o depósito de patente. Então, as invenções elas são protegidas com a patente de invenção, quando são criadas novas, sabe aquelas tecnologias que não estão associadas a alguma coisa já existente, é inédito? É essa patente aqui de invenção. E tem a patente de modelo de utilidade, quando você já tem o objeto e você faz uma melhoria no uso ou na forma. Eu vou dar exemplos de algumas patentes agora, né, dos anos 2000, para vocês, que eu consegui encontrar. Enfim, é dessa forma, e somente dessa forma. Não é você falando 10 vezes para o médico, ou para o gerente do hospital, ou para uma outra colega. Não, mas isso aqui é uma inovação. Não é falando. A invenção, junto com a criatividade, ela vai se transformar em inovação com o registro e com a garantia de que houve uma avaliação e uma cientificidade por trás desta inovação. Bem, as inovações elas são classificadas de 3 formas aqui para os programas de pós-graduação e para o Brasil, porque isso eu tirei da CAPES, mas foi um grupo de inovação e transferência de conhecimento que desenvolveu esse material e serve de base para todas as áreas, né? Aquela radical, então, quando é um rompimento da estrutura, é um novo produto. A incremental, quando você modifica o processo e altera a estrutura inicial. E a inovação em tecnologias sociais, que isso é bem recente, é agora dos anos 2000, 2000 e pouco, né? Aonde você faz um resgate das técnicas e práticas tradicionais, né? Da família, da sociedade, de alguma cidade, de alguma realidade, por exemplo, dos índios, de uma família específica que só faz desse jeito, né? Você melhora, avança e aperfeiçoa, né? Quando você dá o retorno, esse retorno ele tem que ter interação com a população e ela tem que representar solução. Não adianta eu dizer que isso é uma tecnologia social se quando chegar lá ela não resolve um problema. Ela tem que ter resolutividade. E aí sim, esse resultado foi pensado que acontece de 2 grandes formas. Ou pela inclusão social das pessoas, então você melhora uma condição, você desenvolve uma tecnologia social para que essa pessoa consiga ser incluída, ou então é para melhorar as condições de vida da própria população. Isso é novo, tem muita gente que não sabia, tem muita gente que está fazendo tecnologia social e nem sabe. Mas toda tecnologia, para que ela vire uma inovação, ela precisa ser registrada para garantir a patente. Muito bem. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma publicação de 2021 de uma universidade americana, né? O que está acontecendo, então? Essa inovação é coisa da cabeça aqui nossa, o que está acontecendo no restante do mundo?
Em março de 2021, eles publicaram, então, no blog deles, 7 tecnologias de enfermagem que transformam o paciente, o cuidado do paciente. E essas tecnologias, muitas delas são inovações. Por exemplo, as bombas intravenosas automatizadas, né? Ah, mas isso já tem aqui no Brasil. Não, não é essa que você está acostumada. Essa você tem que programar, né? Esse tipo de bomba, ele já vem com uma inteligência artificial acoplada. Monitores portáteis de eletrocardiograma, de avaliação de taxa respiratória, né? Até taxa respiratória periférica e central. As próprias camas inteligentes, nós não temos essas camas inteligentes. Essas que eu estou falando, elas têm comando de voz, né? Levante, mude, vire, levante isso, prone isso, faça aquilo, né? Essas camas nós ainda não temos aqui no Brasil. Se tivermos em algumas clínicas ou alguns serviços muito fechados. Dispositivos vestíveis. Isso é a moda, né? Eu tive agora, 15 dias atrás, num evento da Associação Americana de Informática, de Enfermeiras de Informática, e existem programas de mestrado e doutorado profissional desenvolvendo só esses dispositivos, né? Então, faz análise de batimento cardíaco, faz análise do teu exercício, do sono, da própria respiração. E aqui nós recebemos um aparelho medidor de glicose que foi lançado há pouco tempo, onde você só passa com o teu celular, ele já faz a leitura e ele já te diz o que é que você tem que comer para compensar. Isso é um exemplo de inovação de um dispositivo vestível. Registros eletrônicos, centro de comandos centralizados, telesaúde e aplicativos. Então, disso aqui, nós temos várias coisas no Brasil, né? A telesaúde, a questão dos aplicativos, os registros eletrônicos, todos nós temos. Centro de comandos centralizados ainda não, mas vários dispositivos vestíveis também. Então, no Brasil, o avanço da inovação na enfermagem, ele tem se fortalecido nos programas de pós-graduação na modalidade profissional, com o desenvolvimento de pesquisas de inovação tecnológica e de processos, desenvolvimento de produtos e projetos de intervenção. Por isso eu parabenizei o Corém e a própria Corém Paraná e a professora Verônica como coordenadora, né, do Núcleo de Educação Permanente, porque vocês vão ver que o próprio Corém está se organizando para ser uma referência, né, para aqueles que não estão acostumados a procurar ajuda na universidade, a ser uma referência para registro e patente. Eles têm um núcleo, né, que eu já vou falar mais para frente, exatamente para auxiliar. Então, parabéns ao Corém Paraná. Viu a realidade que está acontecendo no mundo, trouxe de uma forma palpável para a discussão e agora está viabilizando uma forma de você, que está lá na prática, e você vê que você tem a oportunidade de desenvolver um produto, que ele é inovador, você pode vir procurar ajuda para que isso aconteça. Muitos eu sei que desistiram porque diziam assim, não, isso é muito difícil, isso não vai acontecer. Então, o Corém Paraná e as universidades, eles podem ajudar vocês. E é esse o meu objetivo com essa palestra, é motivá-los. Motivá-los porque nós somos criativos, nós temos o conhecimento do atendimento à beira do leito, 24 horas, da comunidade, da família, da população. Nós temos e precisamos fazer isso ficar visível a toda a comunidade e sociedade. Então, os programas de pós-graduação, eles têm desenvolvido produtos, né, e projetos de intervenção para uma realidade. Então, qual é o pré-requisito para você entrar num programa de pós-graduação do mestrado e doutorado profissional? Você tem que ser enfermeiro da prática. Diferente do acadêmico. O acadêmico ele não faz essa pergunta. Você se inscreve, vai no processo seletivo, você pode ser recém-formado, você não precisa estar na prática. O profissional, não. É o enfermeiro da prática. Então, daí a possibilidade, a facilidade, e por isso nós temos conversado já desde que ele ingressa, né? O que acontece lá no teu trabalho que você acha que você poderia intervir e mudar, tá? É esse o objetivo. Então, vocês vão ver que tem
Nós temos aqui em Curitiba o mestrado profissional. Infelizmente, nós somos o único ainda no Paraná. Convido as nossas universidades públicas parceiras, né, que se agilizem para que isso aconteça. Mas o próprio programa acadêmico ele tem fortalecido e tem, inclusive, como critério de avaliação também a geração de produtos. Então, ele já está híbrido, como a gente chama. Ele pode criar, sim, resultados teóricos, mas ele deve e é incentivado a criar projetos de intervenção com produtos. Então, procure uma pós-graduação que você vai conseguir desenvolver o seu produto, vai conseguir fazer o registro e, dependendo, até uma patente. A inovação na enfermagem ela tem se fortalecido nos programas, como eu falei, e também no Conselho Federal de Enfermagem. O Conselho Federal tem aplicado recursos financeiros em programas de pós-graduação no desenvolvimento de pesquisas em 3 eixos temáticos, que vocês estão vendo aí, né? E um deles é de tecnologia e inovação em enfermagem. Outro avanço na inovação é que nos congressos brasileiros dos conselhos de enfermagem, né, eles premiam os melhores trabalhos e no 22º e no 23º aconteceu a premiação das pesquisas de inovação tecnológica. Então, os nossos conselhos, Conselho Federal, Conselho aqui regional, eles estão antenados e eles estão fortalecendo isso. Tanto é que o Conselho Federal também criou o Laboratório de Inovação, onde tivemos 329 trabalhos inscritos no Brasil e foram premiados 16 trabalhos pelo Brasil inteiro. O nosso programa teve 2 trabalhos premiados no Congresso Brasileiro no 22º, 2019, e no 23º, em 2021. E no Laboratório de Inovação também nós tivemos 2 trabalhos premiados como inovação. Então, é mais fácil, né, com a orientação do professor e com a estrutura do programa, de desenvolver inovação. Venham. E aqui eu trouxe, então, exemplos de inovações de enfermagem que se transformaram, exemplos de invenções da enfermagem que se transformaram em inovação pela indústria. Lembra aquele exemplo que eu dei? Então, veja lá. Aquele primeiro scalp, as nossas enfermeiras, e isso eu conversei com enfermeiras que trabalham no hospital, e elas me falaram que elas faziam isso, elas pegavam, então, o scalp, entortavam a agulha para fazer a punção do catéter totalmente implantado. Foi criticado, os médicos questionavam, tal. A indústria desenvolveu a agulha de Huber, que hoje ela é exatamente, com as melhoras da indústria, de posicionamento, de proteção, a ideia das enfermeiras que desenvolviam a agulha entortada no sentido de fazer o catéter. Por quê? Quem que está ganhando com isso? A gente já vai ver. Outro exemplo. Quando eu fazia faculdade, não existia o UriPen. Isso é novo. Quem que desenvolveu? Eu acredito que tenha sido o pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. Porque na hora, né, do banho, na hora da higiene, se via que tinha que ter alguma coisa, né, que coletasse essa urina e que não ficasse, então, toda hora dando essa troca de fralda, essa irritação. E foi desenvolvido, então, o UriPen, que nada mais é que um preservativo, né, acoplado de forma adequada pela indústria, em um conector, né, que vai para o coletor. E isso foi a enfermagem que desenvolveu. A indústria só fabricou. Outro exemplo. O equipo simples, nós tínhamos o equipo simples, só que nós tínhamos que correr 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Então, você tinha que fechar, desconectar, nananá. As enfermeiras disseram, não, vamos entrar com uma outra agulha aqui na lateral e vamos conseguir fazer sem fazer toda a desconexão do sistema. O que aconteceu? As empresas viram que isso era muito interessante, porque eu não tinha que fechar todo um sistema, eu só fechava parte dele para a introdução de uma medicação, alguma coisa que fosse mais rápido, e criaram o Polyfix.
também foi ideia da enfermagem. De quem veio essas ideias? Invenções, melhorias dos produtos que nós já estávamos usando. Agora, no hospital, nos anos 90, não estou falando lá em 1914, estou falando em 1990 para cá. Certamente foram de profissionais de enfermagem. Alguns me relataram pessoalmente, os exemplos que eu estou trazendo para vocês foram relatados por profissionais que estão na prática, né? Por enfermeiros assistenciais, por técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas foi a indústria que transformou essas ideias em inovações. E olha as indústrias que transformaram. 3M, BD, Johnson & Johnson, Kremer. Aquele que inventou não está recebendo nada por isso, mas a indústria está vendendo um produto que ela não teria nunca o conhecimento diário, né, para desenvolver. Alguém levou aquela invenção que era feita de forma improvisada e a indústria desenvolveu aí com toda a engenharia, com todo o cálculo, né, com tudo que precisa ser feito e hoje vende para nós mesmos utilizarmos. As invenções precisam ser protegidas. Ao final dessa conversa aqui com vocês, eu quero que pelo menos isso fique gravado. Elas precisam ser protegidas. Na nossa universidade, nós temos uma superintendência de inovação, né, onde a gente leva o material, eles fazem o registro, como eu estou mostrando ali para vocês, é uma propriedade intelectual que tem um registro de propriedade industrial, como marca, patente, desenho industrial, enfim. E eu convido vocês a visitarem esse site e abrirem o portfólio. Nós temos algumas inovações da enfermagem, sim, registradas no portfólio da nossa superintendência. Olhem lá. Propriedade intelectual é quando aquilo que eu inventei, eu registro e deposito para que essa agência, então, faça esse contato e faça essa transferência, né? Transferência de conhecimento. Tá? A transferência de conhecimento é pegar um conhecimento que foi desenvolvido, levar, então, para a indústria ou para alguém que transforme isso em alguma coisa que o mercado, a sociedade e a comunidade possam absorver. E as universidades todas têm esse tipo de agência. A nossa aqui se chama SPIN, né? Nós temos lá no portfólio, como vocês estão vendo ali, patentes e programas de computador. E as invenções e inovações na enfermagem têm incrementado a inovação na área de saúde, né? As nossas inovações, o que a enfermagem tem criado, não é só para a equipe de enfermagem, é para toda a saúde, não é só para o paciente, inclusive é para o serviço, né? Então, o enfermeiro da prática clínica, que busca parceria com a academia, através do mestrado e doutorado profissional, ele vai ter essa possibilidade, então, de transformar uma invenção numa inovação e impactar realmente, né, de forma visível, de forma regulamentada essa inovação. Eu trouxe aqui o objetivo, mas já falei para vocês, dos programas, que é capacitar enfermeiros. Já dei o exemplo que para você entrar num programa profissional, você tem que estar na prática, através de estudos, processos e temáticas, né, que atendam às demandas do mercado. E a enfermagem no Paraná? Bem, a academia tem investido bastante em ideias de enfermeiros da prática, né? Hoje nós temos, os registros que nós temos vieram de enfermeiros da prática. Eu vou trazer alguns para vocês aqui. Mas, como eu falei para vocês e estou projetando aí, né? A UniOeste, a Estadual de Londrina, a de Maringá, a Estadual de Maringá, a Unicentro, a Estadual de Ponta Grossa, a própria PUC aqui do Paraná, né? Eles têm laboratórios de inovação. Então, dependendo da área onde você estiver, entra no site da universidade, coloca lá inovação, ele vai te direcionar
ou por uma superintendência, ou por uma unidade de inovação, tá? E aqui, aqueles que quiserem, na universidade, eu já disponibilizei através da apresentação, nós tivemos 581 patentes nos últimos anos aqui na universidade. E eu estou trazendo algumas invenções que foram registradas por enfermeiros, né? Duas delas, as primeiras, em 2006, foram desenvolvidas pela professora Leila Sarkis. Um abraço para você, Leila. Eu sei que você já está assistindo. Um beijo grande. Tá? Que foi, então, um chuveiro portátil para banho de leito. Ela fez o registro e colocou à disposição para transferência do conhecimento pela indústria. Está lá à disposição. E um óculos de proteção não rígido, que ele era autoajustável, né? Mal sabia a Leila que isso ia ser muito necessário, né? Que nós iríamos utilizar muito. Alguém fez algo talvez parecido e hoje nós temos um autoajustável, né? Mas foi uma professora nossa que fez as primeiras invenções com registro. Atualmente, agora em 2022, então, a professora doutora Letícia Pontes, com a mestranda Isabela Bochonco, já fizeram, então, um pedido de registro no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? E já consta lá no portfólio da SPIN, da nossa superintendência, um colchão pneumático ergonômico com bolsões infláveis individualmente. É uma invenção com depósito de patente, eles já estão garantidos que ninguém vai poder copiar, que é deles, foi desenvolvido aqui, né? Foi já registrado no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e está disponível para licenciamento na SPIN, na Superintendência de Parcerias e Inovação. Essa, se alguma indústria, né, comprar e começar a comercializar, então está garantido o retorno, né, tanto para o autor, que é a professora Letícia e a Isabela, como para a universidade. Tá? E é uma maravilha, eu vou fazer propaganda, quer dizer, nem sei se posso porque ela ainda não defendeu, mas consegue se movimentar o paciente pelo colchão. Né? São bolsões infláveis, que você pode trabalhar só um lado, só o outro, só a mão, só o pé, é uma coisa maravilhosa. Quando for a defesa dela, como já está registrada a patente, ela me deixou falar, mas quando for a defesa, a gente manda um convite aqui pelo Corém para todo mundo assistir. Aí vocês vão querer lá no hospital de vocês e certamente alguma indústria vai começar a fabricar. Dos programas de computador, nós temos 3, pelo menos, da enfermagem, né? O Nursing APH Imóvel, que é da nossa presidente da ABEM Paraná, da Aline, né? Eu fui co-orientadora, está com registro também, está tudo certinho. O DIMENF, que faz análise de dimensionamento de pessoal. Ah, você está com problema lá no teu hospital? Não estão querendo pôr o número certo? Ó, aqui, ó. Está à disposição para vocês. Entrem lá, o DIMENF faz isso. É um aplicativo que você entra com vários itens que precisam para ser gerado, né? A análise vai te dizer. Daí não é você brigando com o superintendente, ou com o diretor, ou com o médico, mas é evidência, né? Foi calculado com base em algo que foi comprovado. É mais fácil a negociação. Está aí, está à disposição de vocês. E o CardioTis, que também foi uma aluna minha, né? A Patrícia, que faz, então, é um aplicativo que utiliza a inteligência artificial para dizer se esse paciente que fez cirurgia está tendo alguma complicação. Quando ele sai do hospital, ele vai para casa, né? E o pós-operatório cardíaco, ele é meio complicado. Então, esse aplicativo, o próprio paciente, todos os dias entra com os dados e ele vai dar um alerta de alterações importantes, dizendo, procure, precisa ir ao médico, isso não está normal e assim por diante. E os aplicativos avaliativos, que eu convido todos vocês, esses já estão nas plataformas digitais. É só você entrar com esse nome, carrega lá na sua loja da Apple ou na sua loja do Google Play, já está à disposição. Então, é um aplicativo para paciente clínico, cirúrgico, neonatal, crítico e paliativo. Esse foi ganhador de vários prêmios. E por que ele é uma inovação?
né? Ele traz aqui, como eu estou mostrando para vocês as telas, né? Ele traz as tabelas, né? As escalas e traz também as alterações. Então, veja lá, nós utilizamos a inteligência artificial e você entra com os dados, ele faz a somatória automática das escalas e já te diz se está dentro do risco ou não. Ele tem um alerta visual na tela quando os parâmetros estão alterados, tá? E ele gera uma evolução clínica sistematizada com todo o exame físico completo do seu paciente. É uma maravilha. Entrem lá. Vocês vão ter que esperar a nossa autorização, né? Ele não está aberto porque nós não temos ainda um lugar, uma nuvem que comporte se a gente abrisse para o Brasil inteiro, mas dependendo, você justificando, se você entrar em contato conosco, a gente libera, ele é de uso público, não tem custo nenhum. E não podíamos deixar de lado o Coffee & Play. Ele também é uma inovação, ele não é só um aplicativo, ele é uma plataforma, né, que reúne conteúdos exclusivos e personalizados para a enfermagem. Se você não conhece, entre. Isso é super novo, eu não conhecia nada parecido, nenhum dos outros conselhos da área de saúde tem algo parecido, cada um tem a sua especialidade, aqui não, ele reúne, né? E você, depois que você tem o seu produto tecnológico ou sua inovação, você manda para o Coffee & Play e ele coloca lá para ser utilizado. Nós já temos 2 trabalhos nossos à disposição lá no Coffee & Play, que é um e-book sobre o Covid, né, 19 e cuidados de enfermagem, diagnósticos, enfim, e um de continuidade do cuidado após a alta hospitalar, que também foram, esse de continuidade foi um trabalho premiado, e o Covid-19 nós vamos agora concorrer a um prêmio em breve. Bem, repito agora, dando crédito, né, com imagens, ao Corém Paraná, que tem uma comissão regional de inovação, empreendedorismo e saúde. Eles estão se organizando em fomentar essas invenções criadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem e para auxiliar e facilitar o depósito de patente das invenções. Então, se você não... universidade é complicado, não sei onde é que vai. Agora... né? O Corém Paraná, você pode encaminhar para essa comissão, você pode entrar em contato, pedir ajuda, eles estão com esse objetivo. E por isso que eu parabenizo muito mesmo o Corém Paraná por essas iniciativas. Vamos dar visibilidade com cientificidade à enfermagem paranaense. E ao Núcleo de Educação Permanente, né, que fez... uma chamada das práticas inovadoras na enfermagem, que foi essa apresentação agora de manhã, trabalhos bem interessantes e que um dos objetivos do núcleo é fomentar essas invenções também criadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, a professora Verônica está aqui comigo, já estou dando parabéns para ela. Mitz, doutora Mitz, muito obrigada por trazer esse conhecimento atualizadíssimo, a pessoa que pesquisa, está na área. Queria agradecer a sua participação e lembrar também que, além desse, nós temos na página do Corém práticas inovadoras. Então, o técnico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem faz alguma coisa inovadora lá na sua prática. Uma coisa diferente, não é uma pesquisa de mestrado, não é uma pesquisa de doutorado, ele pode cadastrar. Nós estamos querendo trabalhar com o banco de talentos. Pode ser do programa de pós, pode ser da prática, que a gente consiga ter um grupo que a gente diga, olha, está aqui, nós temos produto, nós temos que mostrar o que a semana fala, avanços da enfermagem. Nós temos muito, acho que agora é um período do protagonismo, do empoderamento. Eu acho que você foi muito feliz e competente nessa palestra nos mostrando isso, querida. Muito obrigada. E quero chamar para amanhã os desafios da enfermagem em tempos pandêmicos. Então, em nome do Corém Paraná, eu queria agradecer muito a doutora Mitz e a todos que assistiram e convidar vocês. Amanhã nós continuamos com a semana. Muito obrigada. Diga, Mitz. Eu agradeço muito o convite, Verônica, e eu queria deixar só 2 ideias para vocês fazendo o resumo, né? Para inovar tem que ter criatividade, isso nós temos. Temos que olhar o mercado e a sociedade e aplicar essa ideia, né? E
por fim, a inovação ela tem que satisfazer uma necessidade da sociedade, do mercado ou do nosso trabalho. E dizer para vocês que a maior e melhor inovação somos você e nós aqui, porque fomos criados por Deus. Um beijo a todos, estamos à disposição. Tchau. Tchau para todos e até amanhã.